Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero fazer um review deste comentário bíblico HIT do Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Um comentário muito bom que eu indico para o seu estudo bíblico teológico. Só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, desse review, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar os sinos das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo no canal. Não esqueça de deixar aquele like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância e a importância do conteúdo divulgado e assim divulgar com mais pessoas. E também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook, Instagram. Faça isso, joga também no grupo da tua igreja, grupo de líderes, membros e obreiros. Fazendo assim, além de ajudar o canal a crescer, você ajuda o irmão em Cristo em sua caminhada cristã. Então, dito isso, vamos para o review desse comentário bíblico HIT do Evangelho de Lucas. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra, o comentário bíblico HIT, volume 3, do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, versículo por versículo, que essa aqui é o formato antigo, conhecendo a sua Bíblia, é o formato de capa dura. No review anterior, já fiz o vídeo que eu fiz do review anterior do Evangelho de Marcos, perdão, já é com a capa totalmente nova, uma nova grafia, uma nova edição. Isso aqui é a capa dura, aqui nós vamos ter que a lombada que eu coloquei, esse nome aqui, Evangelho de Lucas, ela vem numa capa de onde eu retirei esse nome aqui do Evangelho de Lucas, Um comentário bíblico com 544 páginas para tratar do Evangelho de Lucas. É um comentário da editora Sã Doutrina, que nós vamos ter aqui dizendo aqui que o comentário HIT do Novo Testamento é 16 volumes que abrange todo o Novo Testamento. Lucas é por Crawford, acho que é assim que se diz. Aqui não tem uma ficha catalográfica. A primeira edição foi em 2000, a segunda edição em 2004. E como eu falei que no último review fiz do Evangelho de Marcos, já na edição nova, ela é a capa brochura, Então aqui nós vamos ter 16 volumes. O Novo Testamento, ele já está completo. O que ele está passando agora é por uma revisão geral, mudança de capa e de folha, essas coisas. Mas o Novo Testamento ele é completo. O que não é completo ainda é o Antigo Testamento, Então nós vamos ter que o autor desse volume, Norman Crawford. Quem foi, Norman Crawford nasceu no Canadá, filho de imigrantes irlandeses. O seu amor pelo Senhor e pelas almas que perecem resultou na sua recomendação para pregar o Evangelho nos Estados Unidos e no Canadá. Em 1946, desde então, seu ministério de pregar e ensinar alcançou outros lugares, tais como a Grã-Bretanha. Durante 10 anos, ele foi o editor de uma revista mensal, Truth and Tidings. Ele compilou e escreveu uma parte do livro intitulado A Pessoa de Cristo e, mais recentemente, outro livro escrito por ele, Reunidos ao Seu Nome. Foi publicado e bem aceito tanto nos Estados Unidos e Canadá como na Grã-Bretanha, Então aqui nós vamos ter a lista de abreviaturas, o índice, a introdução, prefácio, a edição inglesa, prefácio, a edição brasileira, introdução, os esboços, capítulo 1, assim por diante, que é o prefácio à edição inglesa, prefácio à edição brasileira,
Então aqui nós vamos ter a introdução, o autor, Lucas e Paulo, a data, os sinópticos, o propósito em escrever os temas principais dos esboço. Então o autor, trazer o autor do seu livro, Lucas e Paulo, interessante, data, os sinóticos, propósito em escrever e temas principais, né? Os temas principais aqui é o Salvador de pecadores perdidos, o senhorio de Cristo, o dia da salvação, a alegria da salvação, as jornadas do Filho do Homem, as orações do Homem Perfeito, o poder do Espírito Santo, o uso de contrastes, o serviço meigo das mulheres, o louvor e a glória de Deus. Aqui nós temos um esboço completo do livro de Lucas, né? As narrativas do nascimento, a preparação para o ministério público, o ministério do Senhor Jesus na Galileia, a jornada em direção a Jerusalém, o ministério do Senhor Jesus em Jerusalém, a crucificação do Senhor, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Então, querido, o comentário Hit, ele é expositivo. Em alguns momentos ele vai trazer algumas nuances bem leves, exegética, porém é um comentário muito bom mesmo, muito bom para você que é pregador. Eu indico muito. Então aqui nós temos o título que ele vai trabalhar, o nascimento de João Batista profetizado, aqui o capítulo 1, verso 5 ao 25, e aqui em negrito o texto bíblico, né? Você pode ver todo o texto bíblico, e aqui já começa o comentário. Muito bom, ó. Comentário, os versículos que ele está comentando também sempre em negrito. Qual a importância dele trazer essa questão dos textos bíblicos aqui no comentário? É que te facilita na hora do estudo. Por quê? Porque às vezes você não precisa, às vezes você está com a Bíblia aberta e você está buscando referência em outro lugar, mas o seu livro de Lucas, não só o comentário, mas onde você quiser recorrer, está aqui também os versículos para você entender. Então, facilita muito a leitura, ó. A promessa do nascimento do Senhor Jesus. Ó, então, pode ver que é muito interessante, ó. Essa sacada da editora Sã Doutrina em colocar o texto bíblico. Então, uma letra média, um pouco grande, mas média, né? Uma folha branca, uma letra muito boa, gostosa de se ler. Então, eu indico muito esse comentário bíblico, essa coleção da editora Sã Doutrina, né? Indico muito mesmo. É um ótimo recurso para você que é pregador, estudante da escola bíblica dominical. Então nós temos que aprender com os comentaristas, né? O Senhor circuncidado recebe o nome. Então, ó, é muito interessante. E todo comentário trabalha dessa maneira. Os anos ocultos em Nazaré. Então, aí, quando acabar de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltar a Galileia para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É que atrás um comentário, vamos ler esse pedacinho aqui do versículo 39 e 40. Versículo 39 diz assim, ó: a fuga para o Egito se encaixa neste ponto da narrativa de Lucas. Mateus nos diz que ao voltar do Egito, José se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. O relato de Lucas concorda, voltaram a Galiléia para a sua cidade Nazaré, mas ele não fala nada sobre a viagem ao Egito. Em Isaías capítulo 11, versículo 1, a palavra usada para renovo é Nestser, com a qual o nome da cidade Nazaré pode estar ligado. Isto nos ajuda a entender as palavras de Mateus 2, 23, para que se cumprisse o que for predito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. John Nelson Darby, interessante, né? Tem uma nota excelente na sua tradução deste versículo, mostrando que esta construção gramatical indica
um acontecimento que estava dentro do alcance e propósito daquela profecia. Nenhuma outra profecia do Velho Testamento menciona o Nazareno, portanto, Mateus bem pode estar se referindo a Isaías 11. Harford mostra que a palavra renovo, que é usada do Messias em outras 5 passagens, é a palavra hebraica semar, um broto, que é um sinônimo de netze, que significa rebento. Nada na vida do Senhor Jesus aconteceu por acaso, e Nazaré nos faz lembrar do renovo frutífero do Senhor, que era tão fragrante, tão belo e tão frutífero. Não está vendo como ele traz umas nuances a pegar de grego ou aqui do hebraico para fazer o link do comentário? Então é muito interessante, ajuda muito, né? Vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu adiantar aqui para nós ler mais uma passagem. Lucas capítulo 15, né? Que é a parábola ali da ovelha, que é a grande trilha, a parábola da ovelha perdida, né? A dracma perdida e o filho pródigo, o filho perdido, né? Então vamos, aqui nós temos o texto bíblico do filho, da passagem do filho pródigo. Então vamos ler aqui um pedacinho para ver como é que ele explica essa passagem de Lucas 15 a respeito do filho pródigo. Aí assim, ó, a beleza literária desta narrativa tem comovido muitos corações através dos séculos, mas muito mais importantes são as verdades do Evangelho que ela ilustra. É a maneira como é usada para a salvação de muitos pródigos. A história do filho perdido é verdadeiramente a parábola do coração do pai. Ele é mencionado 12 vezes e é o seu coração de amor que é revelado nos vários acontecimentos. É comovente lembrar que aquele que a narrou é o filho que nunca entristeceu seu pai, mas sempre trouxe alegria e gozo ao seu coração. Há uma distinção clara entre a terceira parte da parábola e as 2 primeiras partes. Não houve despertamento ou reconhecimento de culpa e de estar perdidas na narrativa da ovelha e a dracma perdidas. O amor de Deus em buscar o perdido compõe a narrativa toda, mas na história do pródigo há o começo e o crescimento de arrependimento no coração. Novamente podemos ver que todas as 3 partes da parábola são necessárias para descrever a ruína de pecadores perdidos. Ao versículo 11. Nos 2 filhos, novamente, podemos ver as 2 classes de pecadores a quem o Senhor estava falando. Se eu resolvesse perecer, eu provavelmente escolheria o caminho do pródigo e não do irmão mais velho, porque no final o choque seria menor. Há escritores que veem nesses 2 filhos uma ilustração da restauração de crente desviado. Temos certeza que o Espírito Santo é capaz de usar a Escritura em sua soberana sabedoria da maneira que ele achar conveniente. E sem dúvida ele tem usado esta passagem para atingir o coração de verdadeiros salvos que estão distantes de Deus, mas como será visto, o ensino que segue interpreta a passagem como um pecador intencionalmente perdido sendo achado. Então, ele traz toda essa introdução aqui dos 2 filhos, um que estava perdido foi achado e um que estava dentro de casa e que também estava perdido, né? Então, nós vamos poder ver, ó. Versículo 12. Enquanto os 2 filhos permaneciam em casa, toda a provisão paterna estava a seu dispor. O filho mais novo escolheu não ficar, mas sob a autoridade do pai, e exigiu a herança que ele mais tarde receberia. O pai então dividiu a sua fazenda entre os 2, de acordo com Deuteronômio 21:17. O primogênito receberia uma porção dobrada da herança do seu irmão mais novo. A herança podia ser dividida antes da morte dos pais, mas o herdeiro deveria sustentar os seus pais em tudo. O desperdício foi o pecado principal do filho mais novo, mas ele também foi culpado por não honrar seu pai. Muitos argumentam que, porque há um pai e 2 filhos no início da história, ela não deve ser interpretada como um pecador sendo salvo, mas como um desviado sendo restaurado, e assim isolam esta parábola do seu contexto. Então é interessante, ele vai trabalhar a respeito do filho perdido que volta para casa. Então, meus irmãos, é basicamente isso. O comentário trabalha todo mesma pegada, né?
texto bíblico, como nós falamos, um comentário. Então é praticamente isso. Nós temos aqui, ó, o Senhor Jesus perante Pilatos, que esse comentário bíblico trabalha. Aqui chegamos nós temos o apêndice aqui, ó, de palavra grega. Aqui, voltando aqui, o apêndice 2 de palavras em Lucas, né? Que é as palavras gregas. E aqui aparecem ligações entre Lucas e Atos. Ele faz essa ligação. Então você pode ver que é muito interessante esse comentário, né? Comentário bíblico expositivo, que sem dúvida eu indico para o seu estudo teológico, para a sua pregação, para o seu estudo bíblico, e que irá edificar muito sua vida. Então, esse aqui é o review do comentário HIT de Lucas, versículo por versículo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu joinha, faça parte dessa família, dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, e até o próximo review em nome de Jesus. Amém.